Estamos aqui para falar um pouco sobre o recadastramento da UEPB. Antes de iniciar o processo, para acessar o portal do servidor, o que é que você precisa ter em mãos? Uma lista de documentos, certo? Que passaremos para você em seguida. Você tem que escanear todos os documentos e serão anexados um a um a partir do momento que você avançar no seu cadastramento. Você precisa do seu CPF, o seu NIS, que pode ser PIS ou PASEP, o RG, título eleitoral, certidão de nascimento ou casamento, a CTPS, que é a sua carteira de trabalho, um comprovante de residência atualizado que tem o CEP, certo? Lembre bem, atualizado. Então pegue o mês de junho ou maio no máximo. O comprovante de quitação eleitoral, uma declaração negativa de acumulação de cargos que você vai acessar diretamente do site da Progep. Você entra lá na página da Progep, na parte de documentos, vai estar lá o primeiro documento, vai ser essa declaração. Você vai baixar ela, preencher os dados que precisa, assinar e digitalizar, certo? Comprovante de escolaridade, que tem que ser igual ou superior àquele que foi exigido para você entrar no cargo. Lembre bem, pessoal, todos esses documentos precisam estar salvos em PDF. Ah, eu não sei digitalizar meus dados? Então vejam bem, você pode digitalizar os dados diretamente numa impressora multifuncional, num scanner, ou até mesmo com o seu celular, certo? Você vai lá na sua Play Store ou qualquer outra casinha que guarda os aplicativos, digita lá app para digitalizar documentos, baixa, ele vai lhe dar uma lista de vários aplicativos, você escolhe um deles e salva no seu celular. Então vamos lá, fazendo pelo celular, certo? Passo a passo. Você vai fotografar um documento, certo? Escolha um, a gente pegou aqui para vocês um exemplo, o documento de residência. Então você vai, fotografa o documento, tem várias opções lá, você vai escolher o botãozinho foto, certo? Que fica melhor, mais visível. Você vai selecionar com os seus dedinhos lá, escolhe a área completa que quer digitalizar os documentos, certo? E, muito bem, concluir essa primeira etapa, você vai repetir isso para cada um dos seus documentos. E na hora de salvar, eu salvo como? Pronto, na hora de salvar o documento, lembre sempre, em PDF. Uma dica importante, o arquivo não pode ultrapassar 1 MB, certo? Então você tem que comprimir esse arquivo no formato PDF. Caso ele esteja ultrapassando esse mega, né, de informação, você tem que ir na internet mesmo, pode ser no I Love PDF ou outro lá, e comprimir o PDF, certo? Comprimir o arquivo. Porque se passar de 1 MB, ele não avança. Então, pois bem, digitalizamos todos os documentos. E agora, o que fazer? Agora que você já digitalizou tudo, salva tudo em uma pasta no seu computador, coloca os nomes, né, de cada documento conforme foi mostrado anteriormente para você e vamos começar o nosso trabalho. Uma dica importante, muitas pessoas têm sofrido na hora de digitar a matrícula da certidão de nascimento ou casamento, porque as certidões modernas ela aparecem uma lista imensa de números, certo? Então, como é que você vai descobrir qual número representa o quê? O número do seu registro, na parte moderna, você começa a contar dos 2 últimos números finais para frente, certo? Os 2 últimos é um código que não vai interessar. Então, você vai pegar apenas a primeira listinha de números após esse código, que vai ser o registro. Os 3 últimos números próximos a ele vai ser o número da folha. Os outros números mais adiante, o grupo de números, você vai ter lá o livro do seu certidão, né? Se for de nascimento, após esse grupo de números vai aparecer o número 1, que significa livro A. Se aparecer o número 2, é livro B, casamento no civil apenas. Se aparecer o número 3, é B ao X, que é casamento no civil e no religioso. Então você vai transcrever esse número aí, coloca B ao X se tiver 3 e digita o número, certo? E assim você vai preencher a parte de casamento, porque isso tem dado um erro no sistema, viu? Se eu digitar tudo, ele não avança de forma alguma. Então, ó, você vai ter todos os documentos digitalizados de forma legível, preste bem atenção nisso, viu? Tem que estar o mais legível possível, então por isso que a gente escolhe aquele formato foto, que fica bem digitalizado direitinho, você vai ver cada documento aí, ó, digitalizado, certo? A certidão de comprovação de quitação eleitoral. Onde é que eu tiro isso? Vá diretamente ao site do TSE, digite seus dados e vai gerar um arquivo em PDF para você, dizendo que você está aqui com a Justiça Eleitoral. Então, salve esse documento na sua fichinha lá.
Outra informação importante. Eu não tenho o e-mail institucional. Estou na UEPB, trabalho há um bom tempo, mas nunca criei esse e-mail. Agora, para fazer o recadastramento, é interessante você ter o seu e-mail institucional. É uma informação obrigatória. Então, vamos aprender como é que eu peço esse e-mail institucional? Você vai lá na página da UEPB, na página principal, naquela tarja preta onde tem o nome menu, você pode seguir ela que vai aparecer um envelope, certo? Clica naquele envelope, bem rapidinho, e vai abrir para você a página e-mail institucional. Quando você clicar naquele envelope, na parte e-mail institucional, você vai apertar lá um botãozinho bem embaixo de tudo, onde tem entrar, esquecer o senha. Lá embaixo tem um filetezinho de texto azul, certo? Clique lá e ele vai informar os outros passos para você escolher o e-mail institucional. Abre uma tela explicando quais os tipos de e-mail que você tem. Você tem que se dedicar apenas às duas primeiras que tem lá, cargo professor ou técnico administrativo. Clica no formulário que fica na parte inferior, certo? Preenche os dados com sua matrícula ativa na UEPB. Quem teve várias matrículas tem que usar a matrícula atual, certo? Não use a matrícula anterior, senão vai dar erro. Depois que preencher todos os passos, certo? Você vai enviar esse e-mail para gerência@epb.edu.br. Lembre bem, pessoal, gerência@epb.edu.br. Ele vai gerar um arquivo final, no qual você vai assinar, pode digitalizar e encaminhar direto para a gerência e pedir a liberação do acesso a este e-mail. Feito isso, o que é que você faz? Liga para o RH 3315-3404 e pede para atualizar o seu e-mail institucional. Informa o e-mail institucional. Ou então você manda um e-mail, certo? Se não quiser ligar, manda um e-mail diretamente para recadastramento@epb.edu.br e informa o e-mail institucional pedindo para ser inserido na sua ficha cadastral. Lembre de informar a sua matrícula neste momento, certo? Então, continuando aí, agora sim, fez tudo isso, criou e-mail, tem os documentos digitalizados, certo? Vamos iniciar o recadastramento, acessando a página da UEPB. Ele está em dois momentos. Você pode ir diretamente em sistemas, certo? Dentro de sistemas, aperte portal do servidor e escolha a opção de acessar o sistema. Ou então você vai naquela matéria que foi disponibilizada no site da UEPB e lá tem o link para apertar diretamente no portal do servidor. Clicou, vai aparecer uma tela toda azul, certo? E com os botões vermelho, verde. É aquele momento que você vai usar seus dados do RH. Digite CPF, sua senha, lembre que é a senha do RH e aparecerá para você a primeira tela do recadastramento. Fato importante. Apareceu sua foto lá em cima, próximo ao seu nome? Não? Então aí você vai ter que inserir a foto. Nem avança a próxima etapa, porque se você avançar, o sistema não permite salvar os dados. Então a primeira etapa vai ser inserir uma fotografia 3x4. Se você tiver uma foto 3x4 recente, basta escanear ela e colocar no sistema, certo? Vai ter uma partezinha lá que é um crachá, uma ficha. Você vai no crachá e aperta em atualizar a foto, se não tiver foto. Se tiver, pode avançar para a próxima etapa. Veja que o sistema lá vai dizer o tipo de foto que é aceito, certo? Então, se tiver uma foto 3x4, ainda bem. Selecione ela, escaneie, digitalize e encaminhe diretamente para o sistema. Depois que colocar isso, vai abrir a opção de você avançar no sistema. Então, aperte em alterar dados cadastrais, certo? Aí abre para você uma tela com as suas informações atuais no sistema da UEPB. Você vai digitar seu nome, estado civil, todos os seus documentos que estão lá. Uma dica importante, se você foi divorciado recentemente ou casou recentemente, lembre de, no caso de casamento, inserir o nome do seu cônjuge, né? Lá no final. Caso não, você tira o nome dele, né? Se foi divorciado, tira o nome. Porque se você não informar, por exemplo, eu casei, aí eu não informo o nome do meu cônjuge, o que vai acontecer? Eu não vou avançar no sistema, vai dar um erro de exceção, certo? A mesma coisa ocorre se você foi divorciado e não tirou o nome da pessoa lá na opção. Então, terminou tudo isso, digitei os dados. Lembre aqui nessa parte de digitar os dados referentes a todas as suas formações, certo? Ele vai dizer lá, tem uma parte lá, redes sociais. Você que é o professor, é obrigatório você inserir o seu código do Lattes CNPq, certo? Técnico, se também tiver e quiser, é importante inserir esse código lá
do lado CNPq. Já vem preenchido o endereço, você só vai copiar os números que aparecem lá no Lattes e colar nessa aba. É bem interessante. E veja que o e-mail institucional é o primeiro e é obrigatório, certo? Aí depois coloca um alternativo do que você quiser. Exceto o Hotmail, porque Hotmail não é aceito na UEPB, ele devolve sempre os e-mails em Hotmail. Então coloque outro aí que não seja o Hotmail, certo? Eu ainda tenho dúvida. Preenchi todos os dados, o que é que eu faço agora? Depois que preencher todos os dados, você vai apertar em enviar, próxima etapa. O sistema vai gerar para você uma tela para você declarar que os documentos realmente são completos. Clica naquela tela dizendo que você apresentou realmente é verdade e avança para a tela 2. Chegando na próxima tela, o que é que acontece para você lá? É o momento de você anexar todos os seus documentos, certo? Alguns desses documentos você já informou anteriormente, outros você vai informar a partir de agora. Por exemplo, o RG. Muitas pessoas trocam o RG, certo? Então você vai escolher como sendo segunda via do documento, quem trocou ou por motivo de casamento, ou então por motivo de troca mesmo de documento, porque já estava um pouco velho. Então você preenche seus dados bem direitinho no sistema, lembre de preencher isso corretamente e anexe os documentos no final. Geralmente nessa etapa dá um probleminha porque o pessoal coloca um documento, aí demora para colocar outro e para um tempo de mexer no sistema, aí o sistema desconecta automático. Então você tem que ser rápido nessa etapa, certo? É bom já, por isso que informamos para você deixar toda a documentação digitalizada anteriormente. Então, feito isso, preencheu todos os dados. Na parte de baixo vai aparecer para você inserir declaração de acumulação de cargos, comprovante de residência, quitação eleitoral e escolaridade. A escolaridade, nesse momento, tem que ser a sua mais alta titularidade, certo? Se for mestre, coloca mestre, se for doutor, coloca doutor e assim sucessivamente, certo? Então, avançou essa etapa. O que você vai fazer agora? O sistema vai apresentar para você um botãozinho lá para você marcar sim ou não. Então, se está tudo ok, diga sim e avance para a próxima fase. Chegando na próxima fase, o que acontece? Ele vai perguntar sobre os seus dependentes. Se você tem ou não filhos, esposa, que seja dependente seu para fins de imposto de renda ou outra informação que você ache interessante. Então, nesse caso, no meu caso, não tenho filhos. Então, eu marco não tenho dependentes e já vou para a próxima etapa. Mas vamos agora para o caso que eu tenho um filho. Tenho um filho, o que é que eu faço agora? Observe que no cantinho inferior da tela vai aparecer um botãozinho mais, certo? Você aperta nesse botãozinho e começa a inserir os dados do seu dependente. Apertei no botãozinho, o que acontece, pessoal? Vai aparecer para mim uma tela, certo? Com várias informações de dependentes. Eu vou escolher o tipo de dependente, se é filho, se é mãe, certo? Se é um pai. Você escolhe o tipo de dependente, escolhe o motivo da inclusão. Se for filho, você coloca nascimento. Se for por questão de casamento, já informa lá o casamento, certo? Preenche todos esses dados, aí no final ele vai abrir uma tela quando você preencher tudo para você anexar documentos. Então você vai anexar o CPF e o RG da pessoa, certo? Se for um filho que já tem o RG, você vai na parte de documento de agregação e insere o RG ali naquela parte e o CPF na parte específica, certo? Se seu filho estiver estudando ainda, se for de menor, você vai e coloca os documentos lá que vão ser exigidos. Mas caso o seu filho não tenha RG, você coloca o CPF dele e o certidão de nascimento na parte de documento de agregação. Lembre de marcar tudo, inserir os documentos e, muito bem, avança de fase, certo? Escolheu tudo isso. Lembrando, pessoal, lá vai aparecer todos os documentos, pedindo até certidão de casamento, essas coisas, mas isso aí é para cada tipo de dependente que você selecionar. Se for no caso de uma esposa, então você vai lá e coloca a certidão de casamento e o RG dela como documento de agregação. Se for para fins de pensão de uma criança, você bota o nome da mãe da criança, o CPF dela, mas na hora de informar, o CPF tem que ser do filho, certo? Do seu filho como dependente. Lembre bem disso. Então, avançou todas essas etapas. Então, o que acontece agora, gente? Escolher o tipo de filho, certo? No caso de adoção, tem que ter um documento falando da adoção. Lembre de colocar isso também. E terminamos a etapa de inserção dos dependentes, certo? Pronto. Então, para concluir de vez, essa parte de dependentes, você tem lá, preencheu todos os dados, salvou e anexou o documento de agregação, que será o RG ou o registro de nascimento junto com o CPF da criança, certo?
Se o seu filho tiver mais de 21 anos de idade, aí você tem que anexar também o documento que ele está na faculdade, uma declaração da faculdade que ele continue estudando. Então, na etapa seguinte, que é a quarta etapa, já a penúltima etapa, você vai adicionar suas formações, certo? No mínimo, você tem que adicionar aí a sua formação exigida para adentrar na universidade, naquele cargo exigido. Então, vai aparecer igual, dependente, o botãozinho lá no canto inferior, você vai apertar nesse botão, aí vai aparecer as opções de formação. Tem formação básica, certo? Formação de graduação, tem do Brasil e também no exterior. A parte stricto sensu é para inserir mestrado ou doutorado e a parte lato sensu, a especialização. Esses dados dos cursos, universidades, escolas já foram carregados diretamente da base do MEC, então todas as universidades e instituições que existam da parte de educação já estão carregados no sistema. Então você vai digitar o nome da sua instituição, onde você terminou, e avançar com ela. Salvou, aí ele vai pedir o comprovante daquela escolaridade informada. Então você vai fazer isso para cada uma das suas formações. Você pode colocar somente a última, mas também pode colocar a exigida no cargo e a partir dela as demais que você tenha. Caso que tenha mestrado, especialização, doutorado, vai fazer esse procedimento para cada uma das formações. Então, ó, como vocês podem ver, as formações são exigidas aí, você aponta em cada uma delas e avança, certo? Concluímos a etapa de formação. Então, concluir a etapa de formação. Se a sua instituição não estiver nesta lista, você envia um e-mail para recadastramento@epb.edu.br e pede para inserir a sua instituição na lista de formações, certo? Então, terminando esta etapa, lembre bem, gente, na parte de colocar mestrado, doutorado, você tem que inserir o nome do seu orientador, certo? É uma exigência aí do sistema. Seria o nome do orientador nesta etapa. Então, verifiquem aí, ó, todas as formações estão cadastradas. E agora a etapa final, que é suas relações institucionais com a UEPB, certo? Então vejam bem, nesta etapa virão algumas situações já preenchidas. Por exemplo, quem é efetivo na UEPB, vai aparecer para você já preenchido o regime próprio de previdência, então você não mexa nisso. Quem tem um contrato temporário, professor substituto, servidor temporário, professor visitante, aparecerá neste ponto aí de tipo de regime previdenciário, regime geral de previdência social. Então você vai marcar regime geral de previdência social. Todos estão como estatutário, porque a UEPB todos são estatutários, certo? Pertence ao estatuto da UEPB. Na parte de categoria, quem for servidor público titular de cargo efetivo vai aparecer, quem for nomeado vai aparecer também, comissionado, cedido, tudo isso vai aparecer lá na opção. A escolaridade, coloque a sua última formação, certo? No caso, coloquei mestrado. No caso de cargo, você vai colocar neste momento aí o cargo, se for técnico, administrativo, universitário, para o corpo técnico. Se for professor, vai aparecer professor doutor, professor mestre, professor especialista e assim por diante. Então, a função do cargo, essa parte é importante. Você deve apagar essa função, se o seu não estiver condizente com o primeiro. No caso de professor, acontece muito isso. O professor tem que digitar professor de o nome da disciplina que ensina. Geralmente vai aparecer o nome da sua disciplina, após apagar isso, certo? Se tiver um cargo em comissão, vai aparecer também a função de confiança que você exerce e do lado as possíveis opções daquilo que está mais ligado a essa sua função de confiança. Escolhe o local de exercício, que pode ser o mesmo, certo? Você vai preencher. Aí, avançando mais um pouco, você vai ver a necessidade importante, pessoal, que aparece aí, que é o tipo de plano de segregação da massa. Para aqueles servidores que entraram na EPB antes de 28 de 12 de 2012, certo? Tem que escolher plano financeiro validação. Para quem entrou após essa data, após 28 de 12 de 2012, ou seja, quem entrou em janeiro de 2013, então tem que escolher um outro plano, que é regime único, certo? Regime único. Então, esse tipo, servidor contratado, ó, quem é cargo efetivo tem que colocar prazo indeterminado, quem é comissionado também, a parte do tipo de contrato é indeterminado, os demais colocam determinado porque o contrato tem início e tem fim, certo? E o que mais a gente concluindo, vejam que tem vários tipos aí, nomeação de cargo, quem for contrato, vai aparecer a opção outro, certo? Neste momento aqui, tipo de provimento, coloca outros.
Na parte indicativa de provimento, se você entrou normalmente na instituição, fez o concurso, foi nomeado, aperta normal. Se entrou por decisão judicial, então tem que escolher aquela parte lá, decisão judicial. Na parte finalzinha aqui do sistema, você vai ver que tem a data de entrada de exercício, data de ingresso na carreira, certo? Data de nomeação, data da posse. Essa informação estará no seu termo de posse, aquele que você recebeu no ato que tomou posse na UEPB. Para quem for contrato, vai ficar todas essas datas iguais, certo? E terminando aqui o tipo de jornada, certo? Você vai ter, ó, quem é T40 ou dedicação exclusiva vai ter que colocar jornada com horário diário e folgas fixas e não é contrato em tempo parcial. A parte lá no finalzinho. Quem não for, então aí já vai ter que colocar, pessoal, quem for T20 ou T30, coloca o tipo da jornada e informa se é T30 ou T20, certo? Nessa parte do tipo de contrato de tempo parcial. Essa parte final ocupa cargo por sucessão ou transferência. Todos da UEPB acreditam que não, né? Vou marcar não. Se alguém tem essa opção, então marca sim. E concluiu a parte de recadastramento, pessoal. Você agora é só ir lá no finalzinho da sua tela, apertar a próxima etapa, ele vai gerar um checklist com todos os documentos, informando se você fez, aquilo que você fez e o que tinha no sistema, certo? Vai ficar duas cores diferentes para você conferir. Conferiu tudo, está tudo ok, aí você finaliza o recadastramento, certo? Se quiser dar um Ctrl+P para salvar essa página inteira, você pode salvar também. E na parte de cima vai aparecer dados atualizados com sucesso. Então, concluiu o seu recadastramento, verificou que está tudo ok e é apenas finalizar a atualização. Você foi atualizado com sucesso. O sistema ficará aberto até o dia 30 de junho, certo? Caso você queira fazer algum ajuste necessário. E quando você finalizar o sistema, vai aparecer apenas a primeira etapa, um pouquinho mais forte, né? A coloração, as demais apagadinhas, mas não apagou sua informação, não. Está tudo salvo no sistema, viu? Não se desespere, você concluiu o recadastramento.